Nesse vídeo, vamos discutir as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2016, na segunda aplicação. Para esse vídeo será utilizada a prova azul e não a amarela como de costume, então atenção aí ao gabarito. A questão 47 já traz aqui um monte de termos complicados, né? Paclitaxel, um triterpeno polihidroxilado, então assim, uns termos químicos, né, bem complicados, assustadores. E então, como o nome às vezes assusta um pouco, eu trouxe aqui também a imagem da molécula para assustar um pouquinho mais. Bom, mas como o próprio texto diz, ele é uma molécula química, né, extraída de uma planta, Taxus brevifolia, uma árvore, e ele teria então propriedades aqui quimioterápicas, né? Ele seria um quimioterápico sendo utilizado então no combate a tumores. A tumores, por exemplo, de mama, tumores de ovário, pulmão, etc. Bom, o mecanismo antitumoral dessa molécula envolve sua ligação à tubulina interferindo com a função dos microtúbulos. E o comando da questão quer saber o seguinte: de acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel? A gente pode inferir que se ele se liga à tubulina e interfere com a função dos microtúbulos, ele está, né, interferindo na função de um componente do citoesqueleto. Portanto, ele estaria interferindo no processo de divisão celular. Então a gente tem nessa imagem aqui à direita a estrutura, né, dos microtúbulos, os heterodímeros de tubulina, a proteína a qual ele interfere, né? E aqui seriam então os componentes do citoesqueleto. O citoesqueleto das células é formado por microtúbulos, filamentos intermediários e filamentos de actina. Eu coloquei aqui diretamente, eu discordei talvez um pouco, mas essa é a minha opinião e pode estar errada, quando ela diz que afeta diretamente a divisão celular. Na minha visão, essa proteína, ao se ligar à tubulina e interferir na formação dos microtúbulos, ela vai estar interferindo no funcionamento do citoesqueleto e, por consequência, no processo de divisão celular, porque o citoesqueleto tem ali, né, toda uma função, né, no direcionamento dos cromossomos, no processo de divisão e em alguns outros detalhes também na divisão celular tardia. Então, assim, eu acho que seria mais uma interferência indireta, porque primeiro ela vai atuar, ela vai interferir, né, na estrutura do citoesqueleto e, por consequência, na divisão celular. Mas isso é só uma opinião, é só um detalhe, enfim, não acho que isso deveria anular a questão nem nada disso. É só um detalhe que eu notei aqui. A questão 50 vai falar sobre tipos sanguíneos, sobre parentesco, né, análise de parentesco a partir do tipo sanguíneo. Um tema que a gente já discutiu numa prova anterior, né, lá em 2014, PPL, a questão 68, uma questão bem parecida com essa aqui. Bom, nessa questão aqui, um jovem suspeita que não é filho biológico dos pais dele, né? Porque ele descobriu que ele é O negativo, tipo sanguíneo, né? E sua mãe seria, a suposta mãe, né? B positivo, e o suposto pai A positivo. Bom, aqui então a gente está falando do tipo sanguíneo dentro dos dois sistemas, né? O sistema ABO e o sistema RH. Então, dentro desse contexto, a condição genotípica que possibilitaria que ele seja realmente filho biológico de seus pais seria que tanto o pai quanto a mãe fossem heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH. Bom, então eu fiz aqui dois cruzamentos hipotéticos, né? Um, supondo que os pais fossem homozigotos tanto para o sistema ABO quanto para o fator RH, positivo, né, no caso, então o pai seria, por exemplo, A positivo, a mãe B positivo, homozigotos. Repara que desse cruzamento apenas sairiam indivíduos AB positivo, né? Então, isso aqui não daria certo dentro do contexto ali do texto. Agora, considerando que os pais fossem heterozigotos, tanto para o sistema ABO quanto para o fator RH, a gente faz o cruzamento e a gente vê que na prole, um quarto seria AB positivo, um quarto seria B positivo, heterozigoto, um quarto seria A positivo, heterozigoto, e um quarto seria O negativo. Portanto, dentro dessa lógica aqui, né, de dois heterozigotos para os dois fatores, poderia então surgir ali alguém na prole com o sangue O negativo, então essa seria uma condição genotípica, né, que possibilitaria ele ser filho dos pais dele. A questão 52 vai falar sobre DNA, vai contar aquela historinha da descoberta, né, das proporções das bases nitrogenadas, que a adenina tem a mesma quantidade de timina, guanina tem a mesma quantidade de citosinas, numa molécula de DNA, né? Bom, dentro desse contexto, um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA, então não é uma fita dupla, é um DNA de fita simples, com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. E o comando da questão quer saber o seguinte: qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA? Ou seja, a partir desse molde aqui, a gente pensa agora também no complemento dela, aí sim uma fita dupla de DNA.
quanto a gente teria de adenina, de timina, de guanina e de citosina? A resposta seria a letra C, 45 adeninas, 45 timinas, 55 guaninas e 55 citosinas. Como é que a gente chega nesse número? Você considera o molde que ele deu, então lá tinha 20 adeninas, essas 20 adeninas têm que estar ligadas a timinas. Quantas timinas? O mesmo valor, né? 20 timinas. Depois a gente faz as timinas, tinha 25 timinas, então elas têm que estar ligadas a 25 adeninas, né? Então 25 timinas, 25 adeninas. Se a gente contar quanto de adenina tem na fita molde mais o quanto de adenina tem na fita complementar, a gente chegaria ao número de 45 adeninas. Então a gente faz essa mesma lógica para todas elas, né? Para timina, para citosina e para guanina. Lembrando, né, que citosinas se ligam a guaninas, timinas a adeninas a timinas. Enfim, né, considerando isso, a gente chegaria então à letra C. Um cálculo simples, né? Nada muito complicado aqui. Na questão 54, vai ter aqui uma cadeia alimentar. Bom, eles estão ali analisando um pesticida lipossolúvel que se dissolve, né, em gordura e se acumula nos tecidos dos organismos, isso é importante. Bom, e eles fizeram um estudo lá, né, de uma cadeia alimentar que era composta por plâncton, pulga d'água, lambari, piranha e tuiuiu. O plâncton aqui estaria, né, no primeiro nível trófico, portanto, os produtores, pulga d'água, consumidores primários, lambari, consumidores secundários, piranhas, consumidores terciários, né, enfim. E o tuiuiu seria o predador de topo de cadeia aqui, né, comendo piranhas. Bom, o pesquisador avaliou a concentração do pesticida e, enfim, ele chegou ao resultado, né, de que no tecido dos lambaris tinha então uma acúmulo, né, de 6,1 partes por milhão desse pesticida. Qual seria então um resultado comparável com a concentração de pesticida nos tecidos dos outros componentes dessa cadeia alimentar? A lógica aqui, né, é a da bioacumulação, né, e da biomagnificação também. A gente espera que nos níveis tróficos superiores, né, maiores, você vai ter um maior acúmulo de qualquer que seja o componente químico aqui não biodegradável que se acumula nos tecidos desses seres vivos, portanto, aí ela vai dar pra gente as alternativas, né? E a gente teria que pensar naquela lógica, né, de que tem que estar mais acumulado nos níveis tróficos superiores e menos acumulado nos níveis tróficos inferiores. Como o lambari estava bem no meio da cadeia alimentar, a gente espera que o plâncton e a pulga d'água tivessem menos que ele e a piranha e o tuiuiu tivessem mais que ele, né? Então a letra C satisfaz essa lógica. E repara que a pulga d'água tem mais que o plâncton, a piranha tem mais que o lambari, mas tem menos que o tuiuiu. Então a letra C está perfeita, ela está refletindo exatamente o que a gente esperaria do resultado, né, daquela cadeia alimentar. A questão 55 tem um texto aqui super estranho, né? A sombra do cedro vem se encostar no coxo. O que diabos ele está falando? Primo Ribeiro levantou os ombros e começou a tremer, com muito atraso. Ele tem no baço duas colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. Enfim, que coisa estranha, né? Mas aí embaixo ele explica pra gente. O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Bom, essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudorese intensas e tremores, com intervalos de 48 horas, 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio. Então, embaixo ele explica pra gente que ele tá falando da doença malária, ele fala o agente etiológico, que é o plasmódio, e fala pra gente alguns sintomas principais dessa doença. Então, né, sempre que a gente estuda um parasito, a gente estuda, né, o agente etiológico, o ciclo, a gente estuda hospedeiros, às vezes hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, e eventualmente também sintomas da doença que aquele agente etiológico causa. Eventualmente também podemos estudar alguma questão de como controlar, como impedir a contaminação de pessoas por determinado agente etiológico. Essa questão aqui ela está focando no ciclo de alguma forma, né? Ela quer saber algum componente, alguma coisa que acontece durante o ciclo desse agente etiológico. Essas crises periódicas ocorrem em razão da lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Então ela queria saber um recorte do ciclo, que é um ciclo super complexo do Plasmodium, né? Acho que é um ciclo, se não for o mais complexo, é um dos mais complexos, porque envolve um ciclo no mosquito. Aí no ser humano a gente tem esse parasito no fígado, né, na corrente sanguínea, eventualmente ele entra nas hemácias do sangue, né? E ali também tem tudo. E o que a questão está querendo saber é justamente o que está acontecendo nesse ciclo que a gente chama de ciclo eritrocítico. Só termos complicados, né? Mas, enfim, por isso que tem que dar uma olhada no ciclo, tentar entender tanto o panorama geral, né, a visão geral, mas também tentar entender o que está acontecendo pontualmente em cada uma das etapas, né?
Então, aqui no ciclo eritrocítico, olha aqui na imagem, né, os merozoítos invadem as hemácias. Aí, enfim, ele pode seguir duas direções, né? Ele pode se transformar em gametócitos e seguir lá para eventualmente contaminar os mosquitos. Aí, enfim, lá no mosquito é uma outra história, né? Vai ter reprodução sexuada. O mosquito é o hospedeiro definitivo do Plasmodium. No ser humano, ele não faz reprodução sexuada, ele apenas faz essa reprodução assexuada. Isso acontece dentro das hemácias e, eventualmente, as hemácias se lisam e liberam, né, essas formas também dos merozoítos e também libera, então, essa substância, que é essa toxina, né, a hemozoína, que causa, então, os sintomas ali, que causa a febre nas pessoas, né. Essa febre, inclusive, vem em intervalos, né, e esses intervalos vêm justamente por conta desses episódios de lise e liberação dessas colônias e dessa substância tóxica no sangue. Então a gente chama de febre terçana, febre quartana, né? Que vai dar de 48 em 48 horas, 72 em 72 horas. Enfim, né? É uma febre bem característica de malária mesmo. Então, assim, né? Só para mostrar como é que a questão ela pode abordar o mesmo tema de forma, né, sempre tentando pegar um recorte específico. E eu recomendo muito dar uma olhada séria, assim, nesse ciclo aqui, porque é um ciclo super complexo e muitos detalhes, muitos nomes. Eu mesmo, é um pesadelo para mim, porque eu mesmo quase nunca lembro de tudo isso aqui, os nomes, né, das formas intermediárias. A questão 58 é uma questão boba, não vou nem me alongar muito nela, não. Enfim, eles observaram lá num rebanho, né, uma doença desconhecida provocada por. Bom, eles identificaram, né, que era provocada por um ser unicelular procarionte. Então leia bactéria, né? É basicamente isso. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados o que você usaria para combater bactérias, né? Vacinas, antivirais, fungicidas, né? Vermífugos? Não, antibióticos, né? Quando a pessoa está com infecção bacteriana, toma lá um antibiótico, né? Toma bastante cuidado para fazer o tratamento corretamente, para não criar superbactérias resistentes, né? Enfim, todo aquele papo que a gente sempre discute. Mas basicamente uma questão simples, né? Não tem nem muito o que discutir dela. A questão 61 vai falar sobre um eletrocardiograma. Ela traz pra gente uma figura, né? Que seria um eletrocardiograma de um paciente, hipotético ali. Bom, ela diz pra gente que num eletrocardiograma de um adulto normal, você esperaria encontrar ali no mínimo 60 batimentos por minuto. Entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então, no mínimo 60, no máximo 100, para estar nos valores normais. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca desse paciente, né, estaria então abaixo do valor ideal. E como é que a gente observaria isso? Cada evento, né, cada pico desse aqui, seria então um batimento cardíaco. O batimento total, completo, e isso pode ter sido motivo de confusão para algumas pessoas, ele envolve três momentos aqui, né? Tem um momento P, um momento R, um momento T. Eu também não entendo muito bem isso aqui não, mas eu coloquei aqui uma figurinha, né, para iluminar um pouquinho. Então, assim, basicamente, com base nisso aqui, a gente entende que cada um desses eventos aqui é um batimento cardíaco. E ele deu pra gente no gráfico um intervalo de 6 segundos. Esse seria o tempo, né? Então, se a gente sabe que seria no mínimo 60 batidas num minuto, significa uma batida por segundo. Então a gente esperaria que em 6 segundos a gente tivesse 6 batidas. Em 6 segundos, a gente, nesse eletrocardiograma, teve 3 batidas, portanto está abaixo do valor ideal. Essa era a resposta. A questão 62 é uma questão bem objetiva também, bem, né? Ela vai falar sobre agricultura, vai falar sobre impactos da agricultura no solo, né? Empobrecimento do solo, aumento da erosão, enfim, etc. Vai falar também sobre práticas sustentáveis, né? Vai falar sobre a adubação verde, enfim. E vai falar sobre especificamente o uso de leguminosas, né? Nessa ideia aqui das práticas mais sustentáveis, né? E vai querer saber o seguinte: a utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir o quê? Qual é a importância da participação, né, das leguminosas nesse processo? As leguminosas, elas têm, a gente sabe, né, aquela associação com bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes, e com isso elas conseguem tirar nitrogênio gasoso da atmosfera e transformar ele em formas assimiláveis pelas próprias plantas, né? Enfim, isso seria então ali um fator, né, que ajudaria a reduzir a necessidade do uso de fertilizantes. Aqui eu acho que a pessoa só teria que ter cuidado para não confundir, por exemplo, fertilizantes com agrotóxicos, né? Saber que os agrotóxicos são mais utilizados ali no combate de pragas agrícolas e os fertilizantes no enriquecimento do solo, que é o que as leguminosas fazem de uma maneira, né, mais natural. A questão 63, ela exigia um conhecimentozinho básico de química, né? Nada muito avançado, mas a pessoa né, tem que pelo menos saber alguma coisinha sobre pH. Ela vai falar sobre um rio que tinha ali uma parte do curso desse rio com águas extremamente ácidas.
porque recebia ali um efluente de uma mina de carvão que tinha ácido sulfúrico. Portanto, isso diminuía o pH da água desse trecho do rio. Bom, essa água, embora límpida, blá blá blá, alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose que emprega hidróxido de sódio NaOH e carbonato de sódio Na2CO3 em seus processos. Em pouco tempo observou-se que a partir do ponto, né, que esse efluente contendo hidróxido de sódio e o carbonato de sódio estavam sendo lançados, a vida aquática voltou a florescer. A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio seria então o quê? Qual seria o efeito, né, da interação do hidróxido de sódio ou do carbonato de sódio com o ácido sulfúrico? Houve então a diminuição da acidez. Então a gente entende o quê? Que esses dois elementos aqui embaixo, né, essas duas moléculas aqui embaixo, o hidróxido de sódio e o carbonato de sódio, eles neutralizaram a acidez que era provocada pelo ácido sulfúrico. Então eles são substâncias alcalinas, que têm força, né, para neutralizar um ácido forte como o ácido sulfúrico. Então houve a diminuição da acidez, aumento do pH, né, pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Como eu disse, né, um conhecimentozinho básico de química ajudaria a pessoa a resolver a questão. A questão 66 vai falar sobre organismos extremófilos, especificamente os acidófilos, que vivem em ambientes muito ácidos. Enfim, uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas celulares compostas de lipídios feitos de éteres em vez de ésteres. Aqui já é uma coisinha mais chata da química, eu mesmo não gosto muito disso aqui não. Mas eu trouxe, né, por ser uma coisa relevante à biologia. Bom, então, etc. A degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos, os mesófilos, né, em meio ácido, é classificada como uma relação de hidrólise. Letra A, hidrólise. Bom, como eu disse, é uma questão mais da química, né, mas tem tanta coisa da biologia aqui que eu achei interessante trazer também para discussão. Em relação a essa coisa do ácido e a hidrólise, né, como eu disse, é uma coisa mais da química, mas lembra lá do lisossomos? Lisossomos são os componentes celulares que estão ali, são responsáveis, né, pela digestão de coisas, né, de lixo intracelular que já não tem mais nenhum tipo de importância. Os lisossomos vão lá e digerem aquilo, destroem aquilo, né? E como que eles fazem isso? No interior deles é um meio superácido e dentro dos lisossomos tem então enzimas ali que a gente chama de hidrolases, tá? São enzimas que atuam em meio superácido, fazendo o quê? Hidrólises, certo? São vários tipos de enzima. Eu devo colocar algum texto na descrição aí com os tipos de enzima que tem no lisossomo. Só para dar essa ilustrada, também para não perder muito tempo aqui discutindo isso, foi mais uma questão que eu trouxe mesmo assim porque eu vi uma relação com a biologia. A questão 68 traz um texto que faz uma descrição poética de uma organela celular. Eu até recomendo que vocês pausem o texto e leiam aí, porque é bem legalzinho. Por questão de objetividade, vamos direto à resolução. Tem uma parte aqui no texto especificamente que eu acho que já entrega, né, a resposta quando ela fala que sua origem microbiana, supomos, julga-se adaptada às células eucariontes, então é uma organela que tem supostamente uma origem microbiana e que se adaptou, né, às células eucariontes. Portanto, né, a gente poderia inferir que se trata tem apenas duas organelas que têm origem supostamente microbiana, as mitocôndrias e os cloroplastos. Como não tem nenhuma alternativa aqui com cloroplastos, seria apenas a letra C, mitocôndria. Eu apenas discutiria esse momento do texto aqui em que coloca considerando-se como escrava. Bom, na teoria da endossimbiose a gente infere, né, que na relação mutualística entre esses procariontes que originaram as mitocôndrias e as células eucarióticas primordiais lá, houve uma relação ali onde ambos se beneficiaram. Então eu não vejo muito essa coisa de escravidão quando se trata de mitocôndria. Enfim, né? Esse procarionte eventualmente acabou se adaptando tanto à célula eucariótica que se tornou uma organela. Mas lá no começo, né, quando teve então essa relação, houve um benefício mútuo para ambos. Então eu acho que essa coisa de escravidão aqui eu não sei se aplica muito, mas de qualquer forma é uma poesia, né? E eu achei o poeminha bem legal. Apenas quis discutir um pouquinho isso. A questão 70 é uma questão super interessante. Olha só o que eles fizeram. Eles deram pra gente um texto, né, falando sobre uma formação vegetal, flora, né, portanto vegetação, as características das plantas desse ambiente. Não estão relacionadas com falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Isso aqui, para quem estuda, né, os biomas brasileiros em geral, assim, já conseguiria ter uma noção do que está sendo falado aqui. Além disso, no final, né? Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. E nesse ponto, qualquer pessoa que já leu um livro de ensino médio de biologia, né, já estudou minimamente os biomas brasileiros, já sabe qual é o bioma que geralmente está associado com fogo natural.
Bom, então as características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora seriam casca grossa e galhos retorcidos. Repara que em momento algum a gente falou da palavra cerrado, né? A questão não queria saber, não exigiu do aluno que ele respondesse cerrado. Ela inferiu pela resposta que se você chegou à resposta letra C, casca grossa e galhos retorcidos, que você sabia que se tratava do cerrado. Então eu achei super interessante assim, essa forma de abordar o tema, né, da questão, que não foi diretamente no nome, né, do bioma, mas pegou ali características. Então é até uma questão interessante também para se estudar, né, para pegar características do ambiente. E também recomendo dar uma olhada lá na questão 77 de 2010, onde a gente também discute um pouco essa coisa dos galhos retorcidos. A questão 74 vai trazer essa discussão também de evolução, uma discussão bem clássica da evolução, né, que é as ideias de Darwin em contraposição ou, enfim, relacionando, né, as ideias de Darwin com as ideias de Lamarck. Lamarck, a gente sabe, ele veio antes de Darwin, né? Ele fez ele lançou algumas ideias lá previamente e Darwin veio em seguida. As ideias de Darwin em algum momento acabam superando as de Lamarck, né? Se mostram mais corretas que as de Lamarck. Ah, enfim, mas o texto aqui está explorando o seguinte: Darwin disse que os bicos com formatos diferentes dos tentilhões, que ele estudou, né, aquelas aves, os tentilhões de Galápagos, ele fez uma relação entre o formato dos bicos e o tipo de alimentação dessas aves. Portanto, uma relação assim entre algo que o ambiente oferecia e uma característica de determinada espécie. Então, essa relação, né, ambiente e espécie. Lamarck explicava, por exemplo, né, um exemplo clássico de Lamarck, o, o tamanho do pescoço da girafa com a altura dos galhos de determinada árvore que ela utilizava para se alimentar. Então, conforme ela tinha que esticar mais o pescoço para obter folhas mais altas, né, o pescoço esticava, aumentava em comprimento, e essa a característica era transmitida para os descendentes. Claro que existem existem diferenças radicais entre as ideias de Darwin e de Lamarck, mas tem uma coisa em comum entre elas. Se a gente olhar, né, nas entrelinhas assim, essa ideia, uma ideia comum às teorias de evolução de Darwin e Lamarck refere-se à interação entre os organismos e os seus ambientes, que é denominada adaptação. Então, uma coisa comum que a gente vê, né, entre as ideias de Darwin e Lamarck é a ideia de que as espécies se adaptam ao ambiente. O ambiente lança ali alguns desafios para a espécie e a espécie precisa superar esse desafio. A questão 77 fala sobre biorremediação, ela fala sobre, por exemplo, o derramamento de petróleo, né, no ambiente e, eventualmente, um método de limpeza desse petróleo seria utilizando micro-organismos, que esses micro-organismos utilizariam o petróleo como uma fonte de nutrientes. Ela traz aqui para a gente um quadro como seria a constituição média, né, a composição média das células desses micro-organismos que estariam atuando nessa limpeza do ambiente. Eles seriam compostos por carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e outros. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Carbono, nitrogênio e fósforo. Repara como que tem muito carbono, né, na composição média das células, menos nitrogênio e bem menos fósforo. Bom, para uma efetiva biodegradação, a região afetada deve ser suplementada com, uma vez que a gente já está o ambiente já teria aqui uma alta disponibilidade de hidrocarbonetos, né, de moléculas de carbono, moléculas, né, complexas de carbono. O que estaria faltando, entre aspas, nesse ambiente que serviria, né, para suplementação, para compor, né, a composição média da célula desses micro-organismos? O nitrogênio e o fósforo, né? Bom, que aí a gente entra naquela discussão lá sobre os elementos limitantes, né? A gente lembra daquela relação ou razão de Redfield, de 106 para 16 para 1. Se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhada lá na questão 61 da prova de 2011. A gente discute isso, tem uma questão bem interessante lá sobre isso. E, portanto, nitrogênio e fósforo seriam então elementos limitantes, né? Nutrientes limitantes. E, enfim, carbono não seria aqui um problema para esses micro-organismos. Nitrogênio e fósforo, por outro lado, né, seria algo que poderia vir a ser problemático para, enfim, o crescimento ali da população. Basicamente, essa que é a ideia da questão e recomendo dar uma olhada lá também na questão lá de 2011. A questão 79 fala aqui sobre uma funcionária de um hospital que foi exposta a uma determinada quantidade de radiação liberada por um aparelho de raio-x. Bom, posteriormente ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à exposição anterior da mãe à radiação, o que justificaria então o aparecimento da anemia na criança. Aí algumas pessoas já podem até fazer uma relação assim, pô, mas isso aqui parece a mãe foi exposta à radiação
e a criança nasceu com uma doença, isso aqui não parece aquela coisa da herança de características adquiridas, né, que Lamarck falava, que a gente vive falando que tá errado e não sei o quê. Bom, vamos entender o que pode ter acontecido aqui e qual seria a diferença, né, entre uma coisa e outra. A célula gamética materna, que foi fecundada, sofreu uma mutação. Então, repara, ela foi exposta à radiação, nada aconteceu com ela, nas células somáticas dela, ou pelo menos a questão não diz, não nos informa isso, certo? O que importa pra gente? Que uma célula gamética dela, ou seja, um gameta, um ovócito dela, foi então ali, sofreu ali com um efeito dessa exposição à radiação. E uma vez que esse ovócito tenha sido fecundado, ele continha ali uma determinada quantidade da informação genética dessa mulher que sofreu ali alguma alteração. Quando houve então a fecundação e o embrião que se formou recebeu essa informação genética dela modificada e provocou no embrião que se desenvolveu o problema da anemia. Então, assim, o problema só foi transmitido para a descendência dela porque o problema aconteceu no gameta, né? Não foi numa célula somática dela. Ela não desenvolveu, ou pelo menos a questão não diz que ela tenha desenvolvido a anemia. E mesmo que ela tivesse desenvolvido, não foi por isso que ela passou para o filho dela, foi porque um gameta sofreu a modificação. Então, nesse caso aqui, a gente até pode falar de herança de características adquiridas, certo? A questão 80 é uma questão chatinha. E por que eu acho que esse tipo de questão é chato? Eu acho que o Enem ele tem uma determinada quantidade de questões que eles têm que colocar todos os anos que fale sobre meio ambiente, sobre poluição, sobre lixo, enfim. E eu, particularmente, eu gosto de questões que me desafiam, sabe? Que me fazem aprender alguma coisa, sabe? Que mesmo que eu erre a questão, mas no final das contas eu aprendi algo. Esse tipo de questão aqui eu não sinto que ele realmente. Talvez porque eu, né, leia muito sobre isso, talvez porque eu estude muito esse assunto, isso aqui pra mim já é um assunto batido. Talvez pra uma outra pessoa não seja, né? Mas na minha cabeça esse assunto aqui já é super batido, já é super chato. Mas enfim, isso é uma opinião pessoal minha, por isso que geralmente quando eu vejo esse tipo de questão eu fico meio desanimado. Mas vamos lá. Ela vai falar sobre lixo, vai falar sobre formas de disposição, né, de lixo, lixões, aterros sanitários, usinas de compostagem e incineração, e a proposta da questão está aqui na compostagem. Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem, ou seja, qual seria a vantagem da compostagem em relação a outras formas enfim, dar a finalidade, né, ao lixo. É porque a compostagem gera um produto passível de utilização na agricultura. Então, assim, a pessoa, por exemplo, em casa que faz uma composteira, né, ela tem ali um material que ela pode utilizar no jardim para enriquecer ali, né, o solo, as plantas e tudo mais. Tá vendo? Não é que seja uma questão ruim, né? Não, é só porque eu não sinto que ela me desafia. Agora, tentando ver o lado bom, geralmente são questões fáceis, né? São questões assim que eu acredito que a maioria das pessoas acerte. Bom, dito isso, vamos à próxima. A questão 82 é uma questão perigosa e eu vou explicar por quê. Ela vai falar sobre rejeitos radioativos, vai falar sobre um elemento estrôncio 90, que se comporta de forma semelhante ao cálcio na interação com os tecidos dos organismos vivos. Então, cálcio, né, marca isso porque é importante. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas. Ele vai pegar algumas amostras ali de partes de animais, né, que compõem a fauna daquele ecossistema marinho, e vai analisar quanto à presença do estrôncio 90. Quais seriam esses materiais? Coluna vertebral de tartaruga, tem cálcio? Tem, né? É osso. Concha de moluscos, tem cálcio? Tem carbonato de cálcio. Endoesqueleto de ouriços do mar, sedimento de recife de coral, tudo isso tem carbonato de cálcio. E tentáculos de polvo, aí já é uma estrutura mole, né? Já é uma estrutura assim que eu não vou nem entrar muito aqui na questão histológica, mas comparando com as outras, ela, se tiver, vai ter bem menos cálcio do que as outras, né? Bom, e o comando da questão quer saber o seguinte: em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? E por que eu disse que essa questão aqui é perigosa? Porque muitas pessoas, talvez como eu, às vezes vejam muitas questões assim por dia, né, para treinar, para estudar, e acaba lendo as coisas meio que no automático, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz essa questão aqui, eu lembro que eu li no automático e eu ignorei que estava escrito menor aqui e pensei que era maior. E fiquei muito tempo assim tentando pensar se seria mais na coluna vertebral de tartaruga, né? Eu acho que eu até acabei marcando letra D na época que eu fiz. Porque eu ignorei que estava escrito menor aqui e pensei que era maior, né? Então, assim, ler no automático é muito perigoso, né? Tem que ler com muita atenção. Por isso que eu tô chamando a atenção aqui, né? Porque eu acho que seria mais natural perguntar onde teria mais, né? Mas aqui no final das contas eles perguntaram onde teria menos. E onde teria menos seria no tentáculo do polvo, né? Que é a estrutura que menos tem ali. Estruturas, né? Que contenham, que dependam de cálcio. Estruturas sólidas, né? Rígidas, calcárias, etc. Questão 84.
Essa questão aqui eu achei bem interessante. Ela vai falar sobre controle da dengue. Ah, ela vai trazer uma forma, né, um método de controle da dengue que é diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A gente geralmente está acostumado a ver o controle da dengue com ataques diretos às populações do mosquito, de alguma forma você utilizando talvez biotecnologia para não deixar que o mosquito se reproduza, coisas desse tipo, né? Enfim, uso de inseticidas, né? Enfim. Aqui eles estão falando do uso de uma bactéria, né? Wolbachia alguma coisa, que é uma bactéria que naturalmente é encontrada em insetos. Bom, enfim. E essa bactéria, ela atua, entre aspas, como uma vacina, estimulando o sistema imunológico do mosquito, bloqueando a multiplicação do vírus. Ou seja, você não está matando insetos, você não está impedindo a reprodução dos insetos, você não está fazendo nada desse tipo. Você está apenas impedindo que o vírus se multiplique dentro do inseto. E com isso você reduziria a transmissão do vírus. Que interessante, né? Bom, qual o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? Seria então o controle biológico, né? Você está fazendo um controle biológico no nível ali da relação interespecífica entre essa bactéria e os insetos, né? Os mosquitos, as espécies, especialmente, né? Aqui que ele está falando do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Então é interessante, né? Super legal. E por último, temos aqui uma questão de ciclos biogeoquímicos. Ela traz pra gente esse diagrama aqui meio complicado, né? Que basicamente ele está mostrando pra gente o caminho, o percurso que determinado elemento faz enquanto ele circula por diversos compartimentos. ah, Especificamente aqui, né, na biosfera, falando aqui sobre plantas, sobre animais consumidores, né, herbívoros, carnívoros. E ele mostra também alguns processos, né, que acontecem e que determinam alguma etapa da ciclagem desse elemento no planeta, né? Então, por exemplo, a morte de plantas leva à decomposição e pela decomposição esse elemento então iria para o estado gasoso, possivelmente para a atmosfera, né? Repara que as plantas elas trocam esse elemento com a atmosfera, certo? Elas tanto captam esse elemento como elas também devolvem esse elemento em estado gasoso para a atmosfera. Isso é uma coisa interessante. Os animais, por exemplo, eles obtêm esse elemento a partir, subentende-se aqui, né, da alimentação. Então, os herbívoros se alimentam das plantas, então eles obtêm esse elemento. Os carnívoros obtêm esse elemento a partir do consumo de herbívoros, e por aí vai. E todos eles, todos os seres vivos representados aqui, em algum momento morrem e se decompõem e devolvem esse elemento para a atmosfera no estado gasoso. Uma outra coisa que acontece com esse elemento, que também é interessante, é a formação de depósitos subterrâneos, né? E que eventualmente podem ali, o produto que está depositado pode eventualmente sofrer uma combustão, e a partir dessa combustão esse elemento volta para a atmosfera também no estado gasoso. Então, assim, eu acho que é bem fácil de chegar, né, à conclusão de que esse ciclo seria o ciclo do carbono, né? Eu acho que a parte mais óbvia, que fica, né, mais óbvio que é o carbono, é na relação aqui das plantas com esse elemento, né, a troca desse elemento com a atmosfera. As plantas captam o carbono na atmosfera, né, o CO2, e pela fotossíntese elas ah, transformam esse carbono da forma inorgânica numa forma orgânica, que são os açúcares, né? A glicose, os carboidratos, que vão então depois ser consumidos pelos níveis tróficos superiores. E as plantas também devolvem esse elemento para a atmosfera, no estado gasoso, pela respiração aeróbica. Assim como também os animais, né? Também pela respiração aeróbica, nós expelimos, né? Eliminamos CO2, fruto do nosso metabolismo. E a questão aqui da combustão também poderia, né, ser aqui uma fonte de esclarecimento para alguém que de repente estivesse tendo dificuldade ao ver depósitos subterrâneos. A gente pensa logo em petróleo, gás natural, carvão, né, entrando em combustão e liberando CO2 para a atmosfera. Eu acho que é uma questão assim que daria facilmente para chegar nessa conclusão. De qualquer forma, fica aí, né, a, a ideia de estudar ciclos biogeoquímicos, uma outra forma, né, como eles poderiam estar sendo cobrados aqui na prova do Enem. Portanto, ficamos por aqui. Achei essa prova super interessante, ela trouxe umas questões muito legais mesmo. E nos vemos no próximo vídeo para discutir a aplicação PPL do ano de 2016.